Fala galera, tudo bem com você? Espero que sim. Sou eu, professor André, mais uma vez com vocês aqui, desejando um bom dia, boa tarde e também boa noite. Espero que você esteja bem e preparado para nossa aula 9, continuação das relações ecológicas. Tranquilo? Então vamos lá. Mais uma vez, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e, óbvio, deixar o seu like aí que contribui demais para nossas aulas, beleza? Então vamos lá. Vou compartilhar o slide com vocês de aula aí. Tranquilo? Para quem está acompanhando aí, a gente já tem um tempo, aula 9. Eu sou o professor André, na frente D. Vou falar sobre as relações intraespecíficas. A interespecífica. A intraespecífica a gente falou na aula 8 aí. Então dê uma olhadinha depois se você está assistindo essa aula antes da outra, ok? Vamos lá então, para a gente se organizar aqui e matar essas questões do Enem. Beleza. Então, as relações ecológicas estuda aí o comportamento dos seres vivos, só para a gente relembrar, intraespecífica, estuda os indivíduos da mesma espécie, interespecífica, estuda indivíduos de espécies diferentes. E esse é o tema da nossa aula. Tanto uma quanto o outro pode ser harmônica, que quer dizer positiva, isso quer dizer ninguém perde nessa relação. E ela pode ser uma relação também chamada de negativa, que é desarmônica. Alguém precisa perder nessa parada, beleza? Então preste atenção aí. As relações intra podem ser colônia, sociedade, harmônicas, competição e canibalismo para desarmônica. Inter, eu tenho harmônica, inquilismo, comensalismo, mutualismo e protocooperação. E desarmônica, eu tenho antibiose, ou também chamada de amensalismo, competição, parasitismo e predatismo. Então se liga que agora a gente vai trabalhar as relações interespecíficas, tá? Começo com as harmônicas, indivíduos de espécies diferentes. Mutualismo. O que é essa relação de mutualismo? Olha que interessante. É quando uma espécie se associa a outra e as duas ganham. Só que tem um detalhe. Esse benefício só acontece quando as duas estão grudadas. Estão grudadas como? Obrigatoriamente permanentes. Então, vou dar um exemplo para você. A bactéria, o Activia, por exemplo, que ajuda a regular nosso intestino, ela só vai funcionar se ela estiver dentro do nosso intestino e na quantidade e no horário certo para trabalhar. Então, nesse caso, nós temos uma relação em que só tem benefício se as duas estiverem juntos. Um ganha aí alimento e outro ganha o processo de digestão sendo aí trabalhado de forma correta. Então, os dois ganham, mas são obrigados a ficar juntos. Eu tenho alguns outros exemplos. Os líquens, que é a mistura de algas mais fungos. Eu tenho ali os cupins e alguns protozoários. E essa relação a gente vai ter aí sendo formada dessa forma. Então, ali os protozoários que habitam no intestino de cupins se alimentam e digerem a matéria da madeira aí, ajudando esses organismos a tirar nutrientes daí. E os líquens ajudam no ambiente a ficar mais equilibrado e também fazem parte da sucessão ecológica, da formação de ecossistemas. Já a protocooperação é bem parecida com o mutualismo. Ela chega até a ser chamada de mutualismo facultativo. Por quê? Porque tem a ideia de não ser obrigado. Os dois ganham, mas não sendo obrigados a ficar juntos. Aqui eu tenho como exemplo o jacaré. O jacaré e o pássaro palito, né, o crocodilo, como assim diz, eles não têm braços, as patas muito grandes para chegar até a boca. E quando eles comem peixes e fica resto de carnes entre seus dentes, isso vai apodrecer o dente dele e vai gerar uma dor imensa. Para que não aconteça isso, o jacaré ou o crocodilo dorme com a boca aberta. E aí vem um pássaro chamado pássaro palito, desce lá na boca do jacaré ou crocodilo e começa a palitar entre os dentes. Por que o jacaré ou o crocodilo não come o pássaro palito? Porque ele está tendo um benefício muito grande com aquela ação. E o pássaro, por sua vez, está ganhando alimento aí, ok? Mas essa relação não é de obrigação a ficar junto. Aí eu tenho aqui a relação do peixe palhaço e anêmona, que tem essa mesma ideia, ok? Ali eu tenho aí o paguro, caranguejo paguro e anêmona, que também tem a mesma ideia. E tá lá ele, ó, o pássaro palito e o jacaré, no caso ali o crocodilo, né, na foto. Então, você tem essa relação aí de benefício, mas sem obrigatoriedade de estar junto. Vamos seguir. O inquilinismo.
Quando alguém tem uma casa e aluga ela, essa pessoa que mora nessa casa é um inquilino do dono, ok? Então, o inquilinismo é a ideia de moradia. Vou encontrar isso principalmente nas orquídeas e bromélias, que se associa a outras plantas sem causar nenhum prejuízo ao hospedeiro. Na verdade, faz uma troca, ela faz o pagamento, faz fotossíntese e dá nutrientes para aquela planta. Então, ela paga pela moradia. Então, a relação apenas de moradia, ok? Olha lá. Aqui eu tenho um exemplo aqui de moradia, né? O João de Barro, a casinha dele ali, que às vezes constrói sua casa e outras espécies acabam morando nela, tá? Comensalismo. Se inquilinismo tem a ver com moradia, comensalismo tem a ver com comida. Isso mesmo, galera. Comensalismo tem a ver com comida. Então vamos lá. Essa relação é estrita ou restrita à alimentação. Nesse caso aqui, é um comensal e o outro não comensal. Um ganha alguma coisa e o outro não ganha nada. No caso aqui, o tubarão, ele tem 1.200 dentes aí que mastigam o alimento. E, infelizmente, nas 3 linhas de dentes que tem, não tem a capacidade de segurar o alimento. E aí o alimento acaba caindo da boca do tubarão. A rêmora, que não é nada boba, espera o tubarão se alimentar e fica por baixo dele, pegando os restos de alimentos que caem. Isso é muito interessante. Por quê? A rêmora ganha o alimento, mas o tubarão nem ganha e nem perde. Então ele é classificado como não comensal e a rêmora como comensal. É uma relação somente existente devido ao alimento. E aí tá a fotinha dele, corajoso demais, esse camaradinho aí. Beleza? E agora vamos para as desarmônicas, onde alguém vai perder nessa parada aí. Então a relação é desarmônica, alguém ganha e alguém perde. Beleza? Parasitismo. Começamos com parasitismo, ok? No parasitismo, eu vou ter alguém tirando nutriente do outro até levar esse indivíduo à morte. No caso, o piolho na cabeça de uma criança é um exemplo de parasitismo. Detalhe, o parasitismo pode ser endo ou pode ser ecto. Endoparasita é aquele parasita que se associa e tira o nutriente dentro do hospedeiro. E ecto é aquele que tira pelo lado de fora, como é o caso do piolho. Ele fica do lado de fora aí. O endoparasita tem um detalhe muito importante. Se o hospedeiro morrer, o endoparasita tem muitas chances de morrer junto. O ectoparasita, por exemplo, tem a chance ainda de conseguir achar um outro hospedeiro. Se não conseguir, também vai morrer. Então, um ganha, o outro perde. Porém, os dois podem morrer no final, tá? E aí eu tenho alguns exemplos desses parasitas aí. Já o predatismo, que é o próximo exemplo aqui, eu tenho a ideia de que um ganha e o outro perde. Ah, professor, mas é a mesma coisa do parasitismo. Não! Predatismo, eu tenho a ideia de presa e predador. Só que aqui, um ganha e o outro perde. E o ganhador, além de ganhar, ainda vai ter aí o perdedor como alimento. Ah, mas aí fica igual ao canibalismo. Não, porque o canibalismo é de indivíduos da mesma espécie. Aqui eu estou falando de indivíduos de espécies diferentes. Então pode encaixar agora Tom e Jerry? Sim. Pode encaixar agora Pipi e Frajola? Sim. Mas ainda não dá para colocar eles nessa relação, por quê? Porque o Tom nunca conseguiu pegar o Jerry e fazer comida dele. E muito menos o Frajola pegar o Piu Piu. Então eles ficam apenas em competição. Beleza? Então, predador e presa vai servir de alimento aí. Então, olha lá. Eu tenho aí imagens de predadores e presa. E detalhe, tem que ser de espécie diferente, senão é canibalismo. Beleza? Tá. A ideia de amensalismo ou antibiose. A ideia do amensalismo ou antibiose é a ideia básica de que uma espécie vai se associar a outra e vai ficar um tempo lá com ela, depois ela começa a prejudicar essa ação. Então ele começa pagando uma mensalidade, depois ele fala que não vai mais pagar. Se no caso eu tenho alguns fungos, okay, que fazem associação com o alimento e depois ele começa a tirar nutriente a ponto de destruir o alimento. E as trepadeiras, que acabam enrolando nas árvores. Com o passar do tempo, ela começa a estrangular o tronco das árvores e toma raiz para ela. Isso sim é realmente uma sacanagem com quem ajudou. Mas essa é uma relação aí chamada de amensalista. E a última relação, tá aí o exemplo para você,
é a competição interespecífica, né? No caso, os indivíduos podem disputar pelo alimento, luz, água e também o espaço físico, ok? Então, quando esses indivíduos disputam, gerando indivíduos aí perdedores e ganhadores, mas não se alimentando dele, eu chamo isso de uma competição. E aí eu posso ter vários exemplos de competição aí, como a gente disse, o Tom e Jerry, o Frajola e o Piu Piu entram aí porque um não consegue se alimentar do outro. Beleza? Então, entendeu? Detalhe, uma das características que a gente tem para a sobrevivência é chamado de mimetismo e camuflagem. Para a gente finalizar essa ideia de relação, o mimetismo e a camuflagem têm diferença. O que seria o mimetismo? Quando o animal imita um outro animal peçonhento e perigoso para afastar aí os bisbilhoteiros. Por exemplo, aqui eu tenho uma verdadeira coral, que ela tem os sinais e os riscos de cores dando a volta em anel e bem compassados e tamanho uniforme. E aqui eu tenho uma falsa coral. Ah, mas eu pergunto para você, você vai ficar esperando para ver se é uma verdadeira ou se é uma falsa coral? Ou você vai correr do bicho ou dar cabo do cidadão aí? É lógico, né? Você vai ter uma das duas coisas aí. Tá, e aqui eu tenho uma borboleta de um lado e do outro, tentando representar uma coruja para afastar predadores aí. Já a camuflagem, os animais se camuflam, basicamente. Eles mudam a sua cor para confundir com o ambiente. Tá aqui a coruja aqui, olha ela aqui, ó, lindamente escondida. Tá aqui o lagarto e tá aqui a borboleta, olha só, camuflagem. Beleza? Então agora nós vamos para o exercício aí. Eu tenho lá. Os vagalumes e machos e fêmeas emitem sons e sinais para se atraírem para acasalamento. O macho reconhece a fêmea da mesma espécie e é atraído por ela e vai a seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o fóturis, cuja fêmea engana e atrai o macho de outro tipo, o fótinus, fingindo ser do mesmo gênero. Quando o macho fótinus se aproxima da fêmea fóturis, muito maior que ele, é atacado e devorado. A relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Photoris e o macho do gênero Photinus é um exemplo de. Essa é muito fácil. Competiu e comeu ele. Sendo de espécies diferentes, eu tenho aqui a letra D. Um predatismo. Isso aí, galera. Vamos lá. A celulose, presente nos vegetais, é um alimento aí importante para muitas espécies de animais herbívoros, como os ruminantes, que sozinho, só eles próprios não têm a capacidade de digerir a celulose. E para que ela seja aproveitada, é necessária a associação com micro-organismos, que ficam na parte aglandular do estômago dos ruminantes. Lembrando que os ruminantes têm 4 estômagos, tem rumen, retículo, omaso e abomaso. Tá? Esses micro-organismos são capazes de produzir a celulase, uma enzima que digere a celulose, possibilitando o aproveitamento da matéria orgânica vegetal, tanto pelos ruminantes quanto para os micro-organismos. Essa relação descrita é um exemplo de os dois ganhando, porém são obrigados a ficar juntos, de espécies diferentes. Eu tenho mutualismo. É isso aí, galera. O mutualismo, porque os dois ganham, mas não são obrigados a ficar junto. Beleza, galerinha? Então, mais uma aula concluída. A gente acabou de concluir uma das partes mais importantes para o Enem, que são relações ecológicas. E eu espero que você tenha aprendido. E se gostou, deixe o seu like e comentário aí nas aulas para que a gente possa melhorar. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E é isso aí. Professor André com vocês. Até a próxima aula. Falou? Grande abraço do professor. Valeu!